E aí, pessoal, bem-vindos nessa aula sobre reiki animal e como o reiki pode ajudar as doenças dos nossos companheiros. Por que eles ficam doentes? Eu quero falar disso com você. Qual a origem dos problemas e o que a gente pode fazer? O que eu descobri que ajuda eles e o que a gente pode fazer. Então, essa live, para quem está chegando, já saber logo no começo do que se trata. Eu quero saber de vocês que estão aqui assistindo. E depois, quem assistir ela gravada, fala aqui nos comentários. Quem já me conhece aqui, quem já está me seguindo, ou aqui, ou no Instagram, ou no podcast, me fala para saber quem são vocês. Se é aluna minha, aluno, de qual curso, qual mentoria, tá bom? Floripa está frio e eu estou então tomando um café para esquentar enquanto eu falo com vocês sobre como o reiki animal pode ajudar as doenças, os desequilíbrios físicos dos nossos animais. Vão ter outras lives, né? Tô fazendo um ciclo de lives sobre reiki animal. Hoje é esse tema. Vamos lá. E quem tem em casa cachorro, gato ou outra espécie animal está passando por algum problema, seja físico, uma doença, ou comportamental, conta aqui para mim o que está acontecendo. E aí, sobre os animais não humanos de vocês. Cachorro, coprofagia quando está sozinho, às vezes. Coprofagia é comer o cocô. O André falou, tem um cachorro e dois gatos, aplica reiki diariamente neles. Ótimo, André, ótimo. Tem um bulldog francês que tem problemas de coluna e alergia de pele. Vamos falar um pouquinho sobre essa alergia, tá? A Patrícia, fiz seu curso aqui no Rio, no Maitá. Lembranças boas de quando eu ia para o Maitá no Rio dar os cursos. Adorava. Adorava. Fala quando o reiki ou o modo como é feito pode ser prejudicial. Posso falar quando o reiki é contraindicado. Tem uma situação só, Gabi, que o reiki é contraindicado. E vocês vão entender que faz sentido a gente evitar reiki nessa situação. Eu vou falar hoje, então, tá bom? Eu quero falar para vocês sobre como o reiki pode ajudar. Eu quero primeiro compartilhar uma coisa que foi muito importante para minha vida, para fazer o que eu faço hoje, para poder compartilhar com vocês, que foi descobrir na Faculdade de Medicina Veterinária que não se falava sobre a origem das doenças da forma que eu entendo de trabalhar. O que se falava na veterinária, eu me formei em veterinária em 2002, 98 a 2002, com o sonho de ajudar os animais. E eu saí frustrado da veterinária. Alguém é veterinário ou veterinária aqui? Quem estiver vendo depois gravado, comenta aqui, tá? Por que eu saí frustrado? Porque eu ouvi falar de reiki a primeira vez eu tinha 11 anos, 1991. Aí eu vou falar sobre chakras, eu vou falar sobre como que o aspecto, o físico, ele sofre influência do aspecto mental e emocional. Eu tinha 11 anos, aquilo ficou comigo, de vez em quando eu li alguma coisa, mas eu queria brincar, né? Não dei tanta atenção. Depois eu fui ler um livro sobre reiki, eu ganhei de uma tia, sobre... Era um relato de enfermeiras de um hospital em Nova York com reiki. Aí eu já tinha uns 15 ou 16 anos. E aí, já próximo dos 18 anos, 17, 18, eu comecei a fazer muitas práticas de meditação, práticas de bioenergética, comecei a estudar muito chakras, trabalhei muito forte o autoconhecimento, fui atrás disso. E aí, o que começou a crescer muito na medicina humana é um eixo onde coloca junto mente, emoções e físico, onde a mente com as emoções influencia o físico. Isso não é segredo mais para ninguém hoje, né? Concordam comigo? Que a mente e que o físico sofre influência da mente e das emoções. Alguém tem dúvida disso, de vocês que estão assistindo aqui? A Elisete falou, vida sendo vida real. É, isso mesmo. Exatamente, Eli. Alguém tem dúvida de que o físico sofre influência da mente e das emoções? Uma forma da gente perceber isso é se eu pensar em algo que me traz um desconforto. Minha filha entrou aqui, os cachorros entraram. Se eu imaginasse que não ia acontecer aqui, né? Mas foi só uma situação de estresse do gato, porque ele estava no meu colo e o Jung, que é um cachorro grande,
tá chovendo aqui em Florianópolis faz uma semana, a gente não tá, por exemplo, hoje eu não consegui passear com eles, né? Então ele vem com toda aquela energia querendo brincar. E o gato se estressou. Não ia machucar, mas vamos supor que fosse o cachorro que pudesse morder. Só de eu imaginar a cena acontecendo, porque eu ficaria com medo dele morder meu gato, eu já ia ter uma preocupação, eu já ia liberar adrenalina, liberar cortisol, meu batimento cardíaco, minha pressão iam subir, e eu só imaginei. Ah, mas quase aconteceu, Ricardo. Ok, poderia quase ter acontecido, mas eu imaginei, não aconteceu. Se eu fechar os olhos e pensar em algo acontecendo com a minha filha, com Lotus, minha filha, a filha humana, né? Mesmo eu imaginando, eu vou passar por toda essa situação. Minha mente vai entender que aquilo é real, não está entendendo que aquilo é uma ilusão, né? Que eu estou criando aquilo. E eu vou ter uma resposta física. Então, aqui é um exemplo claro de como a mente e as emoções influenciam no físico. Eu lembro quando minha filha era pequenininha, de colo, andava com ela no sling, morava em São Paulo ainda, e às vezes eu estava andando no shopping, e aí você tem aquele espaço aberto entre os andares, né? E às vezes eu ficava preocupado de chegar muito perto, de acontecer algo. Se eu tropeçar, e aí aquela cena, uma cena trágica, automaticamente tomava conta da minha imaginação. Eu sentia meu estômago revirando, meu intestino, meu peito apertando, como se estivesse acontecendo. E eu parava, não, calma, isso é uma preocupação, é uma ilusão, tá? Fora do controle isso. Respire e passa. Mas eu percebi reação física. Agora imagina o seu cachorro, o seu gato, tendo um medo de que algo aconteça toda hora. Ele passeio que ele é medroso, você sai de casa, ele acha que vai ser abandonado, que o outro vai atacar ele. As brigas, então, constantemente ele está achando que ele vai ser atacado. Então, esse medo constante vai desequilibrar o físico dele. E pode ser agravado se veio de um trauma, se aconteceu alguma coisa. Imagina que, de repente, minha filha passou por um acidente, e aí, toda vez que eu tô com ela no braço, que tô num contexto que foi onde ela se machucou, eu tenho medo que aconteça de novo. De repente, meu gato foi mordido por um cachorro, e quando ele chega o outro cachorro desse jeito, com essa energia toda, ele vai surtar, porque ele acha que vai acontecer novamente. Isso é baseado num trauma. É algo que aconteceu no passado. E esse no passado, ele ficou como se estivesse congelado no tempo na gente, aquela situação. Eu vou falar disso numa das lives, sobre o trauma e como o reiki pode ajudar. Inclusive, eu falei disso num simpósio que aconteceu há 2 semanas atrás, um simpósio internacional de comunicação intuitiva animal. Um simpósio só com os maiores nomes do mundo inteiro de comunicação. Eu fui chamado para dar uma palestra sobre a minha prática integrativa com a comunicação e o reiki para trabalhar com os animais, com o reiki animal para trabalhar com os animais que têm trauma, como identificar e como ajudar. Eu dei essa palestra, eu dei 2 palestras, na verdade. E no dia 30 de novembro eu vou dar uma palestra também no VegFest, que é um festival, um congresso de vegetarianismo e veganismo, né? Então é muito importante a gente ter ferramentas para olhar isso. Porque o que eu aprendi na faculdade? Eu vi que na medicina humana já se sabia disso e já estava trabalhando. Então, o ideal é, quando vem um paciente humano, se trabalhe com a parte física, mas ajude ele, dá suporte e trabalha com a parte emocional e mental, porque na maior parte das vezes foi isso que causou o físico. E aí, quando eu fui fazer veterinária, eu já sabia disso, eu já percebia isso acontecendo em mim, as minhas preocupações, as minhas irritações, como afetavam o meu corpo. E a gente tá falando disso ontem, num dos encontros da mentoria da. Olha só o efeito. Se eu fizer assim, o que acontece? Ó! Então, quando eu fizer alguma coisa que for muito boa, eu vou fazer assim. E aí, o que eu percebia? Então, eu começava a investigar em mim, né? O que acontecia comigo e a minha resposta física. E quando eu encerrar o dia, opa, meu nariz está meio entupido, uma sinusite, não costumo ter, mas de repente uma rinite, alguma coisa em mim, meu estômago está meio estranho, e eu investigar no dia o que aconteceu comigo, o que me incomodou, o que me estressou, o que eu tenho medo, o que não está resolvido. E eu percebia a resposta física. Naturalmente, a fisiologia do animal humano para o não humano não muda tanto, tá? Os mesmos mecanismos de dor que a gente tem, os peixes também têm. Os mesmos mecanismos de luta ou fuga que a gente tem, um anfíbio e um réptil também tem. Então, o ansiolítico, isso é pesquisa científica, o ansiolítico que de repente eu tomo para diminuir minha ansiedade,
Se a gente der para um peixe que foi submetido a um estresse de choque, por exemplo, terrível, mas eles fizeram isso, e ele fica ansioso toda vez que ele vai buscar comida, quando tomava o mesmo medicamento que a gente toma para diminuir a ansiedade, eles diminuem a ansiedade. Então, a fisiologia é muito parecida, com peculiaridades. Por exemplo, o cavalo não tem vesícula biliar que a gente tem. Alguns animais têm estômagos com mais compartimentos, com pequenas peculiaridades, mas no fundo, ela funciona de forma geral para todo mundo. A gente tem emoções, eu vejo meu cachorro, meu gato, ele também tem emoções, ele também tem preocupações, ele também tem uma mente, ele também é inteligente. E um exemplo bem clássico que existe trauma nos animais não humanos é um cachorro, um gado que foi abandonado, ele é resgatado, ele vai para sua família, você adota, e quando você vai sair de casa, ele fica ou triste, apático quando você saia, ou ele fica muito agitado, desenvolvendo problema de pele, podendo se machucar, se lamber, até se machucar. O que está acontecendo? Por mais que você ame ele, ele acha que a qualquer momento vai acontecer de novo aquilo que aconteceu, que ele foi abandonado. Isso é um trauma, tá? E a gente vê muito isso acontecendo. Então, eu achei que eu ia aprender isso na veterinária. E eu não aprendi. Na veterinária, a gente aprende a tratar os sintomas físicos. Que tudo bem, é importante. Tem uma infecção, eu vou fazer reiki, mas toma antibiótico também, ok? Uma dor intensa, toma um analgésico. Mas você tem que entender o porquê que você está com essa dor. Senão você fica tomando analgésico toda hora. E quando você tira o analgésico, a dor volta. Ou você vai querendo dependência, como a dependência da morfina. Tá? Então, precisa olhar o que veio antes, o que causou aquilo. E eu via muitos tratamentos, quando terminavam e melhorava, dava uma recidivava. Recidiva significa aparecer novamente aquele problema. Aí toma medicamento, aí suprime, resolveu, não resolveu, porque volta de novo. E aí eu comecei a testar algumas práticas integrativas que eu vi que funcionam, como o Reiki. O Reiki foi a prática que eu comecei em 2003. Então, em 2003, eu me formo veterinário, meio assim, falar, putz, perdi 5 anos da minha vida, eu não quero ser veterinário mais, porque eu não aprendi o que eu queria. Tive amizades maravilhosas, tive conhecimentos maravilhosos, mas o além, na parte clínica, eu não aprendi. Aí eu faço o curso de Reiki, eu já conheci o Reiki há muito tempo, faço o curso de Reiki em 2003, e decido falar, nossa, ali cai uma ficha. Eu falo, é assim que o desequilíbrio funciona, é assim que eu posso ajudar a equilibrar. E eu quero levar isso para os animais. Eu sempre senti esse propósito de levar isso para os animais não humanos e mostrar para os humanos, para as pessoas humanas, quem são os animais de verdade. Que sentem, que pensam, que tem uma estrutura complexa da psique também, que tem traumas, que nos ensinam, não é só a gente que cuida, que nos ensinam também. Sempre senti esse propósito. E aí, no primeiro dia do Reiki 1, eu falei, nossa, é como se tipo, uma porta, um véu saísse e eu percebesse um dos meus propósitos dessa encarnação. No dia seguinte foi o Reiki 2, tive mais ferramentas, tenho símbolos para agir na parte emocional, mental melhor, na parte física, os chakras. E aí eu fui pro mundo, eu falei, eu vou fazer Reiki neles. Quem está fazendo Reiki para eu aprender Reiki nos animais? Porque eu ia fazer Reiki, a gente aprende as posições, mas ele saía de perto. Eu ficava na dúvida, será que ele quer Reiki, ele não quer Reiki? Tinha hora que parecia que demorava demais, tinha hora que parecia que era muito rápido, tinha algumas sensações um pouco diferentes do Reiki nos humanos, né? E aí eu comecei a ficar com essa dúvida. Eu falei, bom, vou aprender de quem já está fazendo. E não encontrei ninguém ensinando a fazer reiki animal. Então eu tive que descobrir. E eu fui descobrindo e praticando. Fui descobrir sobre o chakra dos animais. Também não tinha ninguém falando de chakra dos animais. Algumas pessoas falavam, inclusive, que não tinha. Não faz sentido nenhum. E eu fui descobrindo quais são os chakras dos animais não humanos. E aí eu descubro que os chakras dos animais não humanos são iguais aos nossos, só que eles têm um chakra braquial, que é um chakra a mais. Vou fazer uma aula depois só sobre chakras para vocês também. Fazer uma live. E eu comecei, através de perguntando, entendendo o que estava acontecendo com esse cachorro, correlacionar com o problema físico. Como? Vinha um problema renal e eu perguntava como que é o comportamento dele, como que é a personalidade dele. Ele é seguro, ele é medroso? Na maior parte das vezes, os animais não humanos que têm problemas renais, eles apresentam medo. E aí, se eu for fazer a correlação com o chakra, o medo afeta o chakra básico. O chakra básico é responsável por equilibrar os rins e as adrenais, e os ossos e as articulações.
Se esse chakra básico está sofrendo influência do medo e desequilibrando ele não consegue destinar um fluxo de energia adequado para os rins, por exemplo, para essa parte que ele energiza. Naturalmente vai ter um desequilíbrio. E, se não for trabalhado, provavelmente com o tempo ele vai ter um problema ósseo e problema de dentes também, que é o que eu pegava em pacientes mais avançados renais. Então eu comecei a fazer uma pergunta muito importante quando vinha para mim, que não se fazia tanto na veterinária na época. Qual é a personalidade dele? Como que são os comportamentos dele? Como é na casa? Tem outros cachorros? Não, ele é tranquilo. Ok. Na casa tem outros gatos, outros cachorros? Ah, tem mais um gato e dois cachorros. E como é que é com eles? Ah, com todo mundo, mas tem um gato que eles brigam. Opa, então não é tranquilo. Tem alguma coisa acontecendo. E como que ele é? Ele sabe se impor? Não, ele fica com medo desse gato, o gato bate nele. E aí eu fui começar a perceber e correlacionar a parte comportamental, a parte emocional, mental, os traumas, da onde veio, qual a história desse cachorro, desse gato, do outro animal. A história diz muito sobre os traumas, com os problemas físicos. E começou a aparecer os problemas físicos e foi tratando com os medicamentos que tinha disponíveis. E tudo bem, mas não foi olhando o que causou o problema físico na maior parte das vezes. E aí, quando eu entro com reiki, a gente consegue agir nessa parte. E a ponte entre o mental, emocional, o energético, e eu posso dar até um passo para trás e falar do espiritual, pro físico, são chakras. A gente tem milhares de mini chakras espalhados pelo corpo, como os pontos de acupuntura, e a gente tem 7 chakras principais. Os animais não humanos têm mais um, que é o braquial, o oitavo. E o chakra, ele sofre influência positiva ou negativa dos meus pensamentos, das minhas emoções. Se eu estou feliz e eu me sinto realizado falando com vocês, eu sinto uma sensação boa no meu peito, na minha garganta, aqui. Eu me expresso para vocês. Eu estou feliz de estar aqui com vocês. Eu acabei de sair de uma mentoria com a turma da Como Conversar com os Animais. Eu tenho um atendimento às 2 horas, são um dos últimos atendimentos que eu estou fazendo, né? Eu tenho uma equipe que atende, mas eu não vou mais atender. E eu estou com o dia repleto. Quando eu fazia trabalhos que não tinha a ver com o meu propósito, putz, que coisa chata passar o dia trabalhando. E não, para mim não é chato compartilhar com vocês, porque eu sinto esse propósito, eu gosto de trocar essas informações com vocês. Então, quando eu sinto essa sensação de bem-estar, meu chakra cardíaco está equilibrado, o laríngeo está equilibrado, eu falo com vocês e minha mente criativa está trabalhando, estou equilibrando essa região, esses chakras, e esses chakras estão energizando de forma adequada as glândulas e os órgãos de cada região. Quando eu estou falando com vocês e não queria estar falando disso, ou eu estou com um aperto no coração, estou passando um luto, ou estou ressentido com alguém, o que, que eu estou fazendo? Desequilibrando essa região. Se eu estou falando com vocês, eu não gostaria de falar, ou eu falo algo que não é verdade para mim, não é meu propósito, desequilibrando aqui. E com os animais não humanos é a mesma coisa. Então, a ponte entre o físico e o sutil são chakras. Mas eu demorei para descobrir isso. Teve que ser muito atendimento para descobrir isso. Depois eu venho, começo a ensinar o reiki, já ensinava o reiki, né? 1, 2, mestrado de reiki, começo a ensinar o reiki animal, eu ponho as alunas para descobrir. E aí a gente começa a perceber que realmente é assim que funciona, não tem só eu falando, é assim que funciona. Depois eu vou constatar, vou conhecer outras pessoas ao redor do mundo. Já dei 2 palestras em Portugal, no Congresso Português de Reiki, já fiz workshops e cursos junto com a Caitlin Prachado, que é uma das pioneiras do Reiki nos Estados Unidos. Então a gente começa a pegar as experiências dos outros e falar, nossa, é a mesma coisa que eu percebo. É assim que uma doença física se inicia com os animais não humanos de casa. Porque há algo por trás. Qual que é a história? Então vocês que estão aqui, que tem uma questão do seu cachorro, seu gato físico, qual que é a história dele? De onde ele veio? Foi adotado? Foi resgatado? Sofreu maus tratos? Foi comprado e foi separado da mãe com 5, 6 meses, onde ele pôde aprender o que é ser cachorro, pôde receber o amor da mãe, ou foi separado com 45 dias, um mês, onde ele teve que cortar essa ligação e ele projeta a figura da mãe em você, e ele tem medo de ficar sem o amor de novo, a qualquer momento você sumir. Como foi a história da mãe? A gente herda as crenças positivas e negativas do pai e da mãe. Será que a mãe sofreu maus tratos? Será que a mãe passou uma situação difícil? O pai também, mas geralmente a mãe, nesse caso. E assim a gente vai conseguindo entender a história desse nosso companheiro.
entendendo o que está afetando nos chakras. Venham participar das próximas lives. Eu vou aprofundar cada vez mais. Eu vou falar dos chakras também. Eu falo tudo disso na formação do Reiki Animal. Mas eu vou começar a falar com vocês aqui nas lives também, para vocês entenderem o que acontece com os animais não humanos de vocês. Então, sim, uma questão física vem de um comportamento, de uma questão mental, emocional, de um trauma, então, inconsciente, ou até mesmo espiritual. E para ela agir no físico, vai passar esses padrões comportamentais, mentais, emocionais, da psique, do inconsciente, vão afetar o chakra. O chakra é aquele filtro. Vai afetar. Não, a gente não está trabalhando de forma positiva o chakra com alegria, por exemplo. É tristeza, é medo, é ressentimento, é preocupação, querer salvar o tutor. Esse é outro desequilíbrio. Como isso vai desequilibrar cada chakra é suscetível a um tipo de situação, vai desequilibrar naturalmente o físico. É como se você pegasse um fluxo de água e estreitasse o máximo possível, vai pingar um pouco de gotinha. Ou você desvia, pega o caninho do chuveiro e faz um monte de furo. Vai sair pouca água. Não tem energia suficiente para equilibrar a parte física. Atrapalha completamente o fluxo. Um trauma faz isso. Tá? Vamos falar mais de trauma depois. E aí, qual que é o mecanismo para isso? O que a gente pode fazer para equilibrar esse chakra que está com problema, ao mesmo tempo que eu consigo trabalhar a parte mental e emocional? É o reiki. É o reiki animal. Eu fiz uma pesquisa científica. Né? Então, às vezes, as pessoas falam assim: ah, mas não tem comprovação científica. Tem sim, como você sabe, porque eu fiz. Tá? Eu não fiz isso em casa, eu fiz na USP, eu fiz em uma universidade, eu fiz na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, um mestrado acadêmico, comprovando os efeitos do reiki, como melhorar, estender e melhorar a qualidade de vida e para um processo inflamatório, como ele modula o processo inflamatório do sistema imunológico. Mas não tem só eu, tem um monte de pesquisas científicas comprovando reiki. Tem um monte de hospitais usando reiki. Um dos hospitais mais renomados no Brasil, dois, vou falar para vocês, Albert Einstein e Sírio-Libanês, usam reiki com pacientes com câncer. Nos Estados Unidos, o John Hopkins, o Hospital John Hopkins, que inclusive ensina reiki, tem um grupo lá que ensina reiki, eles usam. O Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos pesquisa os efeitos do reiki. É só pesquisar. NHI, ou NCCAM, que é o Departamento de Medicina Complementar. NCCAM. Coloca lá e coloca reiki no Google. Então é só dar um Google lá, colocar reiki pesquisa científica, vai aparecer muita coisa. Muita coisa. Mulheres portadoras de câncer de mama, que recebem quimioterapia, que é muito agressivo, perde peso, dá inflamação de mucosa, não consegue comer, qualidade de vida super baixa, condição social super baixa. O reiki ajuda a diminuir os efeitos colaterais dos quimioterápicos. Não tem vômito, diminui a mucosa, protege o fígado, melhora o bem-estar dela, consegue se relacionar com os outros. Isso acontece com os animais não humanos, de tantos atendimentos que eu já fiz de pacientes oncológicos que receberam quimioterapia e ficaram acabados. E aí você faz reiki, ou ele melhora, ou parece que ele nem está tomando quimioterapia, porque o efeito no animal no humano é exatamente igual. E eu diria que às vezes é até melhor, porque a gente é muito resistente a abrir mão de alguns padrões nossos, de ressentimento, de culpa, de você fez mal para mim. Com os animais não humanos é mais fácil eles abrirem mão disso e estar presente. E o reiki vai ajudar. O reiki, a prática, que vai ajudar no aspecto mental, emocional, vamos dar um passo para trás, espiritual, mental, emocional, energético, estou juntando tudo isso, nos chakras e reflexo no físico. O reiki é uma das práticas que eu mais uso para alívio de dor. Então ele não age só na parte energética, ele também age imediatamente na parte física. Ele diminui o nível de dor, ele aumenta a sensação de bem-estar. Quando de repente eu não estou bem, aconteceu alguma coisa, eu tive Covid já, né? Só que eu tive o Covid, assim, eu fiquei uma semana super mal, de cama, não conseguia, ficava de pé, e eu achei, tô melhorando, eu ficava de pé, já parecia que eu ia cair no chão, né? Ia morrer, eu não tive complicações sérias. Meu pai fez passagem com Covid, o meu Covid foi muito diferente, mas eu tive no começo desse ano. E eu fiz muito reiki para diminuir os sintomas físicos, diminuir a dor,
para ter uma condição mínima de conseguir comer, de conseguir tomar um banho, de conseguir ficar de pé. E ajudou muito. Quando meu pai fez a passagem, que eu entrei em luto, o reiki me ajudou muito. Senão a gente vai lá pro fundo do buraco, tá? Então, e um dos gatos dele, que ficou comigo, o outro ficou com a minha mãe, ele, depois de 3 meses, ele parou de comer, parou de fazer xixi, parou de fazer cocô, de brincar, e quando eu me comuniquei com ele, ele estava em luto. E aí eu fiz o reiki. No mesmo dia, ele comeu, bebeu e ficou mais animado. Então, o reiki é uma das práticas mais importantes que eu conheço. E ela é muito importante porque quando a gente aprende a fazer o reiki, a gente faz para o outro, mas a gente faz pra gente. Faço para mim também. Eu não tenho como ajudar o outro se eu não me ajudar, tá? Tudo bem, pessoal? A Silvia falou, o IPO em Portugal também faz reiki aos doentes com câncer. Chama de cancro, né? Então, o reiki é a ferramenta que pode ajudar demais os animais não humanos e o que é legal, em todos os aspectos, ao mesmo tempo. Mental, emocional e o físico. O energético ele vai estar transitando entre emocional, mental e físico, porque a gente vai agir muito em cima dos chakras. Então, eu já atendi, já fiz muito reiki, as alunas também, em cachorro ansioso, cachorro com problema de estômago, refluxo, vomitando, ou às vezes problema sério em baço, por exemplo, tem que retirar baço, e você vai estudar o comportamento dele, ele é um cachorro ansioso. Qualquer coisa, ele fica preocupado. É um cachorro que não relaxa. Qualquer barulho ele já está alerta. Essa ansiedade, essa preocupação, ele afeta o plexo solar, o chakra do plexo solar. E o chakra do plexo solar está na nossa região do estômago. Ele energiza o estômago, fígado, baço, pâncreas, que é a glândula, então pâncreas, a vesícula biliar. E aí é natural que vai desequilibrar esse chakra e vai desequilibrar a parte física. E aí quando você faz reiki, aquele problema do fígado ou do vômito tende a melhorar. E não estou falando para não usar medicamento alopático, estou falando para a gente fazer as duas coisas, mas não somente o alopático. A gente tem que trabalhar de forma integrativa, e o Reiki é uma prática integrativa, onde a gente vai agir em áreas onde o medicamento alopático não vai agir, não vai trabalhar. Eu vou dar o quê para esse cachorro? Eu vou dopar ele para ele parar de ser ansioso? Não, ele não precisa disso. Eu vou trabalhar o trauma dele, o porquê que ele é ansioso. É assim que o reiki age. Tudo bem? Aí teve gente que falou aqui, por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Então, ó, problema de coluna. Problema de coluna muitas vezes tem a ver com tensão, com preocupação que vem do medo. A Márcia falou lá atrás, nos comentários, né? Quem energiza a coluna é o chakra básico. O chakra básico está ligado com a nossa sobrevivência aqui. Quando a gente tem medo de algo, é medo que aconteça algo pra gente. Pode ser um medo real. Tô dormindo e ouço barulho no quintal, pode ser alguém. Um medo real. Mas de repente no dia seguinte o gato fez barulho, eu já acordo achando que é alguém. Aí eu vou dormir já preocupado que vai ter alguém, que pode ter alguém. Aí é um medo irreal. Então, Márcio, é interessante saber a história dele passada e o comportamento dele. Se ele é um cachorro tranquilo, se ele é preocupado, se ele é medroso, como é que ele passeia no caminho. Porque o medo pode falar muito sobre esse problema na coluna. E a alergia é igual na gente, pessoal. A alergia é aquilo que me incomoda, aquilo que eu me coço, aquilo que me incomoda. E aí, fisicamente, meu corpo físico vai refletir esse padrão mental e emocional e vai apresentar a coceira. Essa é uma das explicações da coceira, tá? A outra explicação é, eu chamo a atenção, assim como muitas crianças fazem, eu chamo o outro para me dar atenção a partir de algo que é extremamente visível, que é a pele, tá? Então, o problema de pele pode ser explicado dessa forma. E uma outra explicação de pele é a minha dificuldade de me relacionar com o exterior, com os humanos, com a outra espécie, com os desafios exterior, porque a pele é a nossa relação com o mundo externo. Então, olha como pode
ter explicações, Márcia, pro caso do seu bulldog francês ter problema de pele. O reiki vai agir, provavelmente para diminuir o nível de coceira, mas o reiki não vai agir exatamente só na pele. O reiki vai agir nesse aspecto que talvez preocupe ele, que ele tem medo, que ele tem desafio. E aí, nisso, com o tempo, vai refletindo na parte física, tanto coluna quanto pele. Tá? A Gabi falou, fala quando o reiki pode ser, ou se tem alguma forma dele ser prejudicial. O reiki praticamente não tem contraindicações. A gente só tem uma situação que a gente vai evitar. Como o reiki ele vai fazer com que meu metabolismo, meu corpo físico funcione adequadamente, o que acontece quando recebo uma anestesia para uma cirurgia? A anestesia é uma toxina para o meu corpo. Meu corpo quer metabolizar logo aquilo para mandar embora aquilo. Por isso que fica um anestesista aprofundando ou não. Ele fica acompanhando os seus sinais vitais. Se você estiver voltando da anestesia, ele vai aumentar um pouquinho, porque não é para você voltar, não é para você sentir dor naturalmente. Então, o que que a gente entende? E a gente não vai testar para saber se é verdade ou não. Então, é uma suposição. Quando um animal estiver passando por uma cirurgia com anestesia, a gente evita de fazer o reiki durante a anestesia, porque o corpo pode metabolizar mais rápido essa anestesia. Então, a gente vai fazer reiki antes ou depois. Essa é a contraindicação, tá? O resto, eu posso fazer reiki por o que eu quiser. Posso fazer reiki numa situação de câncer. Eu tenho um caso assim, absurdo de interessante de uma remissão de câncer, onde a tutora só quis usar o reiki. Vou falar disso numa das próximas lives para vocês. Vou colocar algumas fotos para vocês verem o tumor diminuindo e sumindo, tá? E depois esse cachorro que ia viver só alguns meses, ele morreu de idoso, tá? E sem o câncer, que é era um hemangiosarcoma, é um tumor maligno de vasos. Posso usar no câncer, infecção, já fiz reiki várias vezes em corte, às vezes de castração, que infeccionou e resolveu muito mais rápido. E já estava tomando vários antibióticos há muito tempo e não melhorava. Eu posso fazer reiki uma, um animal não humano que está em trabalho de parto, ou uma mulher, uma humana, posso fazer, vai ajudar a trazer alívio, relaxa, a preocupação vai diminuir e vai conseguir liberar mais ocitocina, porque a ocitocina, se é a mulher fêmea estiver muito estressada, atrapalha a liberação de ocitocina. E a citocina endógena, produzida pelo corpo, ela vai promover a contração muscular mais o alívio da dor. A ocitocina que precisa tomar exógena, tomar de fora, ela só promove a contração e não promove, não tem o efeito de alívio de dor como a endógena. Então ela tem a contração, mas a dor continua. O endógeno é melhor. E quando eu faço reiki e relaxa, facilita esse processo. A gente adotou a Aya, uma cachorrinha, uma cachorrona, na verdade, ela é uma American Staffordshire. A gente adotou ela grávida. E a gente fez a adoção de todo mundo, só ficamos com o primeiro, que é o Encantado. E nasceram 11 filhotes. E a única coisa que eu fiz foi acompanhar, ver se ela conseguia dar conta sozinha. Ela fez maravilhosamente bem isso. E eu fazia reiki para manter ela tranquila, porque eu adotei ela com 6 meses, 7 meses de idade. Ela cruzou com 6 meses. O primeiro cio dela cruzou. Então ela é super experiente, ela era uma criançona. Então eu fiz o reiki para ajudar ela a ficar tranquila, para ela poder entrar no trabalho de parto normal. E foi ok, foi tudo bem, tá? A Silvia falou aqui, gatinha com gastroenterite. Silvia, como que é o comportamento do seu gato? Gastroenterite é plexo solar e chakra, o chakra do plexo solar é o chakra umbilical, né? E a Silvia falou, eu fiz muito reiki, mesmo à distância. O efeito do reiki à distância ou presencial é exatamente igual, tá? A Samadhi falou, Samadhi Marinho, tem uma gatinha, não gosta de ficar sozinha, não gosta de viajar, não gosta de ir ao veterinário, super estresse. Pode ter sido uma questão de não ter acostumada a sair, pode ser, alguns gatos é importante acostumar, mas pode ter algo por trás, Samadhi. E aí o reiki pode ajudar muito a quando realmente vou precisar sair, eu sei que ela vai se estressar, fazer o reiki antes. Fazer o reiki antes, eu faria durante e depois, inclusive, não tem risco de excesso de reiki, tá? E aí, Samadhi acabou de comprovar o que eu falei. Quando ela está estressada, ela se coça demais. Aquilo que nos incomoda. Ela está extremamente incomodada, por isso que ela está estressada. E aí ela começa a se estressar, tá? E Samadhi falou, a gatinha já caiu do quinto andar, por isso que entende o medo. Aí o reiki vai ajudar muito nesse trauma, Samadhi.
Eu lembro que quando eu estava pesquisando, fazendo meu mestrado acadêmico na USP, pesquisando os efeitos do reiki, eu me deparei com um trabalho científico muito importante, onde eles fizeram reiki com sobreviventes da guerra de Sarajevo. Então tem um estresse pós-traumático, né? O estresse pós-traumático muito comum em situações de guerra. E eles viram como o reiki ajudou as pessoas a voltar a ter uma qualidade de vida social, mental, emocional, conseguir trabalhar esse trauma. Porque qualquer coisa é gatilho para a situação que ela passou de possível morte ou de ver os outros morrendo em situações extremamente violentas. Então, se o reiki consegue agir assim, ele consegue agir para auxiliar a sua gatinha, que tem esse trauma. Tá? Priscila falou assim: meu cachorro, meu filhote chihuahua não quer mais ração. Como eu faço para aumentar o apetite? Eu até choro quando ele não come. Priscila, pode estar acontecendo um monte de coisa. A primeira coisa que eu faria, se você não fez ainda, é levar no veterinário, porque ele pode ter alguma questão física. Tá? Ele pode estar com uma questão de estômago, pode estar com uma questão com dor. Então eu faria, eu levaria ele, e se você faz reiki, eu faria reiki nele, para ajudar a diminuir dor, e para se ele parou de comer por conta de medo, por conta de algum estresse, por conta de algum comportamento, vai facilitar isso. Outra questão é manejo. Pode ser que ele não goste dessa ração, pode ser que ele prefira outra ração, pode ser que ele prefira a alimentação natural. Precisa entender isso, tá? E aí a Priscila falou como fazer reiki. Então, aqui me responde, né, a questão do se fazer reiki ou não. Para fazer reiki, você precisa fazer começar pelo reiki nível 1, recomendo muito fazer o nível 2. Depois você pode aprender a adaptar para os animais da forma que eu ensino reiki animal, tá? Hoje, a gente tem a formação do reiki animal, onde você já recebe para fazer, você já vai receber o reiki 1 e 2 para aprender a fazer reiki e usar no reiki animal, tá? A gente está com as inscrições encerradas do reiki animal, mas a gente vai abrir em breve, né? A gente vai trazer coisas bem legais para vocês, a gente vai abrir em breve, tá? E a Priscila falou que está tudo ok no veterinário, então sim, se está tudo ok, ele não tem dor, não tem nenhum processo físico acontecendo. Pode ser a questão da ração, mas aí eu mudo a ração, mudo e não melhora. Testar a alimentação natural de uma forma equilibrada, passando por um profissional para cuidar, e mesmo assim ele também não come. Então pode ter algo por trás. E aí o reiki pode ajudar, realmente, tá bom? Se ele tivesse dor, provavelmente o veterinário teria descoberto. E aí tem outra coisa que a Priscila falou, muito importante, que é um tema de uma das lives que eu vou fazer. A Priscila falou: eu estou ansiosa, eu passo ansiedade para ele. Isso acontece e eu vou aprofundar com vocês isso numa próxima live. Então, muitas vezes, as nossas questões se emaranham, se conectam com as questões deles. E se ele já tem alguma preocupação, alguma predisposição e eu estou ansioso, pronto, isso faz piorar nele também, tá bom? Como fazer isso? Cuidando da gente e trabalhando esse aspecto nele. Como eu falei de novo, o reiki para mim é a ferramenta que eu mais uso para isso. Porque se eu percebo que eu estou ansioso, meu cachorro está ansioso, eu consigo fazer reiki em mim para eu melhorar e fazer reiki nele. Não adianta só fazer reiki nele. Eu preciso fazer em mim. E o reiki é uma ferramenta que eu me auto-aplico. Quantas vezes eu quiser. Com práticas que pode demorar 30 minutos, práticas que pode demorar 5 minutos. Eu tenho uma variedade de ferramentas com reiki. Tá? A Gabi falou: será prejudicial tentar fazer reiki não sabendo bem fazer, sem informação em reiki, ou a intenção é sempre positiva? Gabi, aí você não está fazendo reiki. Entende? Você vai fazer qualquer outra coisa, menos o reiki. O reiki é um conjunto de técnicas desenvolvido por um japonês, no começo de 1900, chamado Mikao Usui. Ele desenvolveu um conjunto de técnicas onde a gente vira como um canal. A gente está sempre conectado, a gente fala da energia universal, né? A fonte criadora, a essência da própria vida. A gente é um canal natural. Só que no reiki, quando a gente passa por um processo de sintonização, de iniciação, seja presencial ou online, o professor ou a professora, o mestre ou a mestre reiki, ela abre mais esses canais, conecta melhor. E eu vou passar mais, eu transmitir mais. Eu falo isso por experiência própria, porque antes do reiki eu já fazia práticas bioenergéticas. E quando eu fiz a iniciação de reiki, eu percebi que era muito mais forte, tá? É muito mais intenso esse trabalho. Então você vai passar como um canal e vai deixar passar por você. Você não passa a sua energia. Quando você quer ajudar sem ter uma técnica adequada,
você pode passar a sua energia. E aí você ficar executada, você ficar cansada, podendo você ficar doente. Tá? Então eu recomendo que vocês aprendam a técnica a fazer. Seja com a gente, com os outros. Tá? Com a gente tem todo o suporte para ensinar, para tirar as dúvidas, os encontros ao vivo. Então fiquem atentos para quem quiser aprender. A Geles falou, qual seria a frequência recomendada da aplicação do Reiki, por exemplo, na semana? Você pode fazer Reiki todo dia. Quando eu fiquei doente, lembra que veio do Covid, eu fazia Reiki 2, 3, 4, 5 vezes no dia para mim. Fazia várias vezes. Quando minha filha ficou mal, teve uma semana que ela ficou, e eu parei de atender, não falei com alunos, nem com atendimentos, nem nada. Eu fiquei do lado dela, fazendo Reiki, 1, 2, 3 vezes por dia. Eu não tenho excesso. Eu entendo que, pelo menos de 1 a 2 vezes por semana, tá ok fazer o Reiki para os outros, tá? Pra gente, eu faria todos os dias. A Regina falou, aqui no ABC Paulista, o Reiki é aplicado em algumas UBS. Sim, o Reiki é usado no SUS. Regina, eu nasci em São Bernardo, eu morei em Santo André há muito tempo da minha vida. Depois eu fui para São Paulo e há 3 anos atrás eu vim para Florianópolis. Eu não pretendo sair daqui, não. Tudo bem, pessoal? A Maria falou que é nutróloga. Maria, teve gente que já falou para mim em Portugal. Eu parei para comer e a pessoa falou assim: você é reikiano. Eu falei, por que você é reikiano? Porque eu vi você fazendo reiki na comida. E aí eu já vi várias pessoas que estão lá, fazendo reiki na comida ali, energizando aquilo que você se alimenta. A gente não sabe, às vezes, a gente vai estar preparando a alimentação natural do cachorro e está estressado, reclamando, preocupado, ou mesmo a ração que a gente está servindo, e a gente está colocando isso no alimento do outro. Mesma coisa para a gente quando a gente vai no restaurante. Você não sabe como que a pessoa que preparou a comida ou está servindo está naquele dia. A gente está se alimentando daquilo também. Aquela informação do estresse, da irritação, da mágoa, a gente está se alimentando dessa informação. Então o reiki ajuda a mudar isso e ter um alimento energizado. A gente pode fazer o reiki na comida, na água, no medicamento e no outro. Tudo bem? Vamos encerrar por aqui. Eu quero saber de vocês que participaram e quem depois assistir o gravado. O que foi o mais legal que vocês ouviram hoje aqui? Coloca aqui, o que foi o mais legal que vocês ouviram? Escreve. E escreve, vamos fazer uma hashtag legal aqui. A hashtag vai ser Reiki Animal. Coloquem aí, hashtag Reiki Animal. E me fala numa frase o que foi mais legal que vocês ouviram hoje nessa live, antes da gente encerrar. Me avisem. Quem quiser, dá um print na tela ou pega o celular, tira uma foto, joga no Stories e marca a gente. Coloca o hashtag Reiki Animal e marca @Centro de Consciência Animal. É o nome do YouTube aqui, do canal que vocês estão. @Centro de Consciência Animal. Aproveita para seguir a gente no Instagram. Quem fizer isso, coloca o print aqui, ou tira uma foto do cachorro e coloca lá. Eu vou compartilhar nos stories também, tá? Então, quem está assistindo ao vivo e quem assistiu gravado depois, faz isso. A Lúcia falou que adorou, fico feliz, a Gabi agradeceu. André falou, né, que vale a pena refletir sobre a ligação do corpo físico, corpo espiritual. Tá sempre ligado, André. Um interfere no outro, assim como o físico também interfere, porque se acontece algo físico comigo, sei lá, eu torci o pé e doeu e eu não consigo andar durante um tempo, eu não vou conseguir me divertir, eu não vou conseguir sair, eu não vou conseguir fazer atividade física, eu não vou conseguir surfar, eu não vou conseguir ir na academia, eu não vou conseguir fazer um monte de coisa. Eu não vou conseguir correr com a minha filha e isso começa a me estressar. Então, o físico começa a interferir no aspecto mental e emocional também. E o Reiki, por agir em todos esses aspectos, para mim é a melhor ferramenta terapêutica que tem e eu uso junto com a comunicação intuitiva animal, que é a forma de se conversar e entender os outros. Eu ensino esses dois na formação Reiki Animal e na mentoria Como Conversar com os Animais. Vamos lá. A Lúcia falou, poder reconhecer as necessidades dos nossos peludos. Muito bom. Muito bem, pessoal. Quero deixar um abraço para vocês. Tem gente que eu conheço aqui, tem gente que é a primeira vez que eu estou conversando, fico feliz. Patrícia falou, o mais interessante é poder auxiliar o animal justamente com os cuidados tradicionais através do Reiki. O Reiki vai entrar junto, às vezes ele vai agir sozinho, né? Então,
Sempre quando eu passo alguma coisa, não necessariamente na primeira coisa que eu tô sentindo, eu vou no médico. Às vezes alguma coisa que eu comi não me fez bem. Eu não tô doente, mas eu tô com um desconforto, tá? Eu faço reiki. Às vezes eu tô com, putz, eu não tô bem naquele dia, aconteceu algo que eu tô estressado. Eu não preciso ligar pro terapeuta e falar assim, eu vou hoje. Eu posso deixar pra data certa que tá marcada, mas eu vou fazer reiki em mim. Então o reiki, ele pode entrar em qualquer momento, seja só ele ou inserido junto com qualquer terapia que seu animal não humano já esteja recebendo. Tá? E se você for veterinário, é mais uma coisa que você pode oferecer, porque as pessoas procuram minha equipe aqui do Centro de Consciência Animal para os tratamentos que a gente faz de forma integrativa, com a comunicação, com reiki, com florais. Tá? Eu ia me despedir de vocês, mas deixa eu ler esses últimos comentários. A Joselma. Gostei muito e comecei a refletir sobre a ligação do corpo físico e espiritual, tanto comigo quanto com meus animais. A Carol falou. Fico feliz que o reiki animal está sendo falado e tem interesse das pessoas. Muito bom. A Carol é a professora de reiki 1 e 2 da formação aqui. Recomendo muito. E a Roseli, mas é interessante saber que podemos aplicar muitas vezes por dia, sempre que for necessário, sempre que for preciso. E é interessante a gente aplicar sem ser necessário, para quando for necessário a gente estar sob efeito do reiki, né? Muito bom. Vai buscar os ensinamentos, Patrícia, vai relembrar e aplicar reiki. E se você está assistindo já o gravado, comenta. Fala sua dúvida, eu vou responder. Eu posso responder por aqui, eu posso levar para o Instagram também. Todo dia eu interajo com vocês nos stories, então segue a gente no Instagram também. Grande abraço para vocês. Até a próxima. Tira uma foto, tira um print, coloca a hashtag ReikiAnimal, @Centro de Consciência Animal e joga nos stories, tá bom? Eu vou fazer isso agora. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.